Se você está estudando para concursos de tribunais como o TJ Rio de Janeiro, TJ do Pará, TJ Rio Grande do Sul, TJ de Minas e outros TJs e tribunais por aí, essa aula aqui ela vai ser essencial para você. A gente vai trazer aqui uma aula gratuita de processo penal e essa aqui, atenção, é a segunda aula, aula de citações e intimações. A gente teve a primeira aula no vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois, beleza? E essa aula aqui, ela é a continuação dessa primeira aula que a gente fez, não é isso? Pessoal, se por acaso você recebeu como recomendação, se você caiu direto nesse vídeo aqui, tá? Tem uma aula antes dessa, com a introdução do assunto, tá? Só para você já não chegar ali com o bonde andando. Tranquilo? É a segunda aula sobre citações e intimações com o professor Leonardo Garcia. Cara, a galera já sabe, o professor realmente arrebenta, sabe? A didática é incrível, ele tem uma maneira super simples de conduzir a aula, de conduzir o conteúdo como um todo, tá? Então, já assiste aí com calma, já deixa aí nos comentários, tá? A galera que quiser outros conteúdos também do professor Leonardo também já deixa aí nos comentários. E só antes da gente começar aqui a nossa segunda aula de citações e intimações, eu queria aproveitar para renovar o convite para vocês, tá, pessoal? A nova edição, a edição mais recente da Semana da Aprovação Garantida. Então, agora, no iniciozinho do próximo mês, dias 7, 9 e 11 de abril, tá? Sempre às 8 horas da noite, 20 horas, a gente vai ter o início da nova edição da Semana da Aprovação Garantida, tá? Quem não participou das anteriores, quem não sabe do que se trata, é o seguinte. A gente divide em três aulas, tá? Esse evento, que é um evento 100% online, 100% gratuito, tá? Então consiste em três aulas, divididas nesses 3 dias, 7, 9 e 11, e aí a gente conversa com vocês. Conversa sobre elaborar um plano de estudos, conversa sobre os maiores erros dos concurseiros, como evitar esses erros, conversa sobre mindset, conversa sobre diversos tópicos que são ali o alicerce para aprovação em concurso público, tá? E na última aula, na terceira aula, a gente pega aí as dúvidas que a gente mais recebeu ao longo dessa semana e conversa com vocês aí um pouco sobre isso, bate um papo e tal, tá? Então fica uma coisa dinâmica, fica legal. O pessoal que já participou das outras edições sabe do que eu tô falando. Beleza? A gente vai deixar o link para você se inscrever aí na descrição do vídeo. E é bom você já se adiantar, porque as vagas são limitadíssimas, tá? A gente é obrigado, infelizmente, a limitar bastante o número de vagas para a gente conseguir entregar uma coisa de qualidade para aquele grupo de zebrinhas que estiverem ali com a gente. É Tranquilo? isso aí. Então, se você estiver vendo o vídeo depois, né, de ter passado, já deixa seu nome também ali na inscrição, porque você não perde a próxima edição. Você já fica na lista Aí. de espera, beleza? E se você quiser se inscrever, você pode também acessar o link direto, que é aulas.mentedeconcurseiro.com/inscrição, que é inscrical, né, que é sem o tio e sem o cedilha, beleza? Então, sem mais delongas, vamos deixar você agora aí com a aula do professor Leonardo Garcia. Então, roda a vinheta. Olá, moçada! E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Moçada, não canso de dizer, né? Toda vez que eu estou por aqui, eu digo que é um prazer estar aqui no canal Mente de Concurseiro. Pessoal aí, os meninos que tanto se dedicam, né, a concretizar o sonho dos alunos, né, do próximo, nessa caminhada aí de concurso público, que é uma caminhada muito árdua, né? É uma caminhada muito solitária, muito difícil, mas a gente não desanima, né? E nós estamos aqui para ajudar da melhor forma possível. Esse é sempre o nosso intuito. Então, eu deixo aqui registrado os meus agradecimentos aí ao mente de concurseiro, aos meninos, e meus agradecimentos a vocês também, que estão sempre por aqui, sempre curtindo as aulas, né? Sempre nos prestigiando, sempre nos dando aí um feedback. Graças a Deus, os feedbacks são muito positivos e isso nos anima para continuar aí
com esse trabalho, né? Moçada, então vamos lá. É, Nós hoje vamos falar sobre as intimações no processo penal. Eu dei uma aula sobre citação, tá? Essa aula já foi disponibilizada aqui pelo ambiente de concurseiro. Então, eu sugiro que, antes de você assistir essa aula sobre intimação, assista a aula sobre citação. Porque são dois institutos ali no Código de Processo Penal que causam algumas confusões, muita gente não sabe diferenciar. E se esse é seu caso, pode ficar tranquilo que hoje as suas dúvidas vão ser todas sanadas, porque hoje você vai saber diferenciar citação de intimação, o que é um, o que é outro, o que faz um e o que faz outro. Mas, então, eu te sugiro que, se você não assistiu a aula de citação, dê um pause aqui e vai lá na aula de citação. É uma aula ali de aproximadamente 30, 35 minutos, onde que eu exponho ali o que é a citação, os artigos sobre citação, e também aquilo que é mais cobrado em prova, o que mais cai aí, né, nas provas de concurso sobre citação. Então, se você não viu, vá lá, assista a aula sobre citação e depois vem aqui e assista a aula de intimação. Professor, eu necessariamente tenho que assistir sobre citação? Meu querido, minha querida, você não vai perder tempo, né? Você já está aqui assistindo aula, eu tenho certeza que você já está aí com sangue nos olhos para passar no concurso público. Então, você tem que assistir, sim, a aula de citação, para, não para compreender, mas para maximizar o seu conhecimento e entender melhor ainda do que você vai entender se não tiver assistido sobre intimação. Então, citação e intimação, no Código de Processo Penal, elas andam juntas. Então, vai lá, assiste a aula de citação e depois complemente com esta aula aqui de intimação. Tá bom? Moçada, sobre citação e intimação, esses institutos estão presentes lá no título 10 do Código de Processo Penal. As citações, elas estão previstas do artigo 351 ao artigo 369. Eu estou com a minha lei aqui, ó. Bom, sempre com a lei. E você, como sempre eu digo, sempre lendo a lei, tá? A lei te dá poder. A lei te dá poder de raciocínio. A lei te dá poder de saber se uma questão está certa ou errada. Leiam a lei. Então, vamos lá. Então, lá no título 10, que trata das citações e intimações, citações tratamos na aula passada, hoje nós vamos falar das intimações. O que é uma intimação? Qual que é a diferença de uma citação? Professor, tem diferença? Tem. Nós vamos ver o que que é. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela de um material que eu preparei aqui com o maior carinho e ficou muito didático. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, a intimação ela é um instituto um pouco menor ali, trazido até pelo próprio CPP, do que a citação, mas tem vários aspectos aqui importantes e que podem sim cair em prova. Moçada, a intimação, como eu disse, ela está prevista lá nos artigos 370 a 372 do CPP. Bom, intimação no processo penal. Vamos começar com um conceito. Por que que eu sempre começo com um conceito, né? Porque a partir do momento que você entende o que que é, todo o resto fica mais fácil. A compreensão, ela fica mais maleável ali para você trabalhar. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não sei se vocês são desse jeito também, mas todos os institutos que eu vou estudar, que até hoje eu estudo, né?
nós aqui da área jurídica, da área do direito, nós costumamos dizer que nós nunca mais paramos de estudar, né? Desde que sentamos a primeira vez num banco de faculdade de direito, a gente nunca mais para de estudar, porque tem lei todo dia, tem jurisprudência todo dia, tem atualizações todo dia. Então, a gente sempre estuda e eu sou assim. Eu sempre gosto de começar com um conceito sobre o que que é, né? E depois a gente vai destrinchando aí linhas de raciocínio, e a coisa flui bem melhor. Bom, então intimação, ela é uma comunicação dos atos processuais às partes, inclusive MP e defesa técnica. Pessoal, defesa técnica, advogado, tá bom? MP, Ministério Público, beleza? Então, a intimação é uma comunicação dos atos processuais. Ela dá ciência dos atos já praticados e dos atos futuros. Vamos lá. Professor, me explica melhor isso aí no dia a dia. Eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita prática na dinâmica aí processual penal, nunca trabalhei com isso. Então, como que acontece? Bom, eu disse lá na aula de citação que para que um processo se inicie, processo penal, tá, moça? Para que o processo penal se inicie, o réu ele tem que ser citado, tá bom? Tá lembrando lá da aula de citação? Ele precisa ser citado para que ele tome conhecimento de que há contra ele um processo penal em andamento. A partir deste conhecimento, ele está exercendo, então, um direito e uma garantia sua constitucionalmente prevista, que é o contraditório. Então, a partir do momento que ele tem conhecimento através da citação, ele pode exercer o seu contraditório e também a sua ampla defesa. Ou seja, o processo vai começar e ele está pronto para apresentar a sua defesa, defesa preliminar ou resposta à acusação. Não se preocupe com isso, que isso não é tema da nossa aula agora. Defesa preliminar e resposta à acusação. Vamos focar aqui em citação e intimação. Bom, se um processo iniciou contra ele, ele tem que saber. Mas vocês concordam comigo que, então, a partir da citação, eu tenho um processo que vai se desenrolar durante um tempo? E este processo, nós sabemos que ele é realizado através de atos. Oitiva de uma testemunha, oitiva do réu, a solicitação de uma perícia, a volta dessa perícia, ou seja, o resultado dessa perícia, uma carta precatória expedida para ouvir uma testemunha em uma outra cidade, né? A juntada de um documento pelo Ministério Público ou a juntada de um documento pela defesa. Isso são atos que vão acontecendo no decorrer do processo. Perfeito? Bom, então, as partes do processo, ou seja, nós temos a figura do juiz, nós temos a figura do Ministério Público, representado pelo promotor de justiça, e nós temos também, do outro lado, o réu, representado ali pela sua defesa técnica, ou seja, por advogado. Tudo que uma parte faz, a outra precisa ficar sabendo. Isso é contraditório. Tudo que o juiz determina, as partes precisam ficar sabendo. E, professor, como que essas partes ficarão sabendo? Elas precisam todos os dias entrar lá no processo. Hoje o processo ele é eletrônico, né, na maioria das cidades aí, mas antigamente o processo físico, né? Então o advogado ele tinha que todo dia lá na secretaria do fórum falar assim, me dá um processo aí que eu tenho que ver se teve alguma movimentação. O advogado precisa fazer isso? O Ministério Público precisa fazer isso? Não. É para isso que existe a intimação. Então, quando você pensar em intimação, você vai associar em um
comunicado. Ou seja, determinada parte realizou determinado ato no processo que a outra parte, necessariamente, ela precisa ter conhecimento. Então, ela terá conhecimento através de uma intimação. Essa comunicação que se dará no decorrer do processo, dos atos que já foram praticados ou dos atos que serão praticados. Por exemplo, uma intimação de que será ouvida uma testemunha. Essa testemunha já foi ouvida? Não, ela será ouvida. Que dia e que hora? Aonde? Eu preciso saber, enquanto advogado. Então, eu serei intimado desta oitiva da testemunha. Se eu, como advogado, apresento uma prova documental no processo, lembre-se, moçada, o processo aqui está rolando. Ele não está começando como é lá na citação. O processo está rolando. Então, eu, como advogado, apresento uma prova documental. O Ministério Público, em se tratando de uma ação penal pública incondicionada, ali representada pela figura do promotor de justiça, o Ministério Público ele tem que saber que eu juntei aquele documento, aquela prova. Então, ele tem que ser intimado para tomar conhecimento daquela prova que eu juntei e manifestar conforme ele bem entender. Conforme ele bem entender, em regra, tá bom? Porque tem algumas manifestações ali que são obrigatórias. Então, essa intimação, como eu disse aqui para vocês, ó, no material, ela dá ciência dos atos já praticados e dos atos futuros. Quando você lê aqui da ciência, você vai automaticamente trazer para a sua cabeça o ficar sabendo. É claro que em uma prova não vai estar assim. Eu estou dizendo dessa forma para você entender. Então, é ficar sabendo o que que aconteceu. A intimação é para você ficar sabendo o que está rolando no processo. Perfeito? Agora que você assistiu à aula de citação e nessa aula aqui de intimação, que você já viu o conceito, eu tenho certeza que você já está conseguindo diferenciar citação de intimação. Tá? Mas lá no final da aula, eu vou trazer um quadro aqui para vocês de diferenças de citação e intimação. Mas vamos prosseguir. Qual que é, então, a finalidade da intimação? Ela é simples. Garantir o acompanhamento do processo. Eu, como advogado, se eu estou representando o meu cliente, eu tenho que acompanhar o processo. Agora veja, moçada, quantos processos uma secretaria não tem? Imagina se eu tivesse que acompanhar todos os processos do meu escritório pessoalmente, ou indo atrás para saber. É por isso que eu sou intimado, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente algumas formas de intimação. Então, a finalidade, garantir o acompanhamento do processo, tá? Modalidades de intimação. Bom, a intimação, ou seja, ter esse acompanhamento do processo, ela pode ser pessoal. Quando que ela será pessoal? Através de um oficial de justiça, hein? Quando que ela será pessoal? Quando o acusado estiver preso, ela será feita pelo diretor do estabelecimento, ou seja, pelo diretor do presídio. O acusado ele está preso. Aconteceu um ato no processo dele. Ele deve ser intimado. Ele será intimado pelo diretor do estabelecimento. Entregará lá para ele. Olha, você foi intimado de determinado ato. Tá bom? Se o réu estiver solto, ele será intimado por oficial de justiça ou diretamente pelo cartório, se ele comparecer. Antigamente, quando nós tínhamos aí os processos físicos, né? Que hoje, como eu disse, a maioria são eletrônicos. A maioria não, acho que
Já em todo o país, os processos são eletrônicos. Se eu não estiver errado, não sei. Mas quando o processo era físico, acontecia muito do réu comparecer lá na secretaria, que a gente chama de cartório. E aí, o serventuário da justiça já aproveitava que o réu estava ali, falava assim: ah, peraí, o seu processo é esse aqui, deixa eu já ver se tem alguma intimação para você. Porque se tiver intimação aqui, eu já vou te intimar aqui agora, no balcão. Você já fica intimado. Isso é uma ideia de até economia processual. Eu não preciso que o oficial de justiça vá atrás dele, corre o risco de não achá-lo. Enfim, ele já é intimado ali, no balcão mesmo da secretaria. Tá? Então, pessoal, intimação pessoal, acusado preso pelo diretor do presídio, ali em ré, réu solto por oficial de justiça ou diretamente pelo cartório, se ali ele comparecer. E quando que o defensor, ou seja, o advogado, é intimado? Veja que nós estamos falando, então, de intimação das partes. Olha, o réu sendo intimado, o advogado sendo intimado, o Ministério Público sendo intimado. Geralmente, o advogado, ele é intimado por publicação oficial, nos órgãos oficiais em que as intimações sobem e constam lá. O advogado tem convênio ali com esses órgãos e ele fica sabendo ali das intimações que tem para ele nos processos que ele está atuando. E também o Ministério Público é intimado por publicação oficial. Tá bom? Continuando a intimação do defensor, do advogado. Se o réu tiver um advogado constituído, ou seja, um advogado particular, esse advogado ele será intimado por diário da justiça, ou seja, pelos órgãos oficiais. Vai sair ali para ele uma intimação e ele vai ver o que ele tem que fazer. Ou seja, ele viu uma intimação, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, significa que aquele processo teve um andamento. Lembre-se que o processo está andando, perfeito? É quando o cliente liga, né? Falando, professor, meu processo andou, meu processo movimentou. Agora que você sabe, você pode falar, não, não teve nenhuma intimação. Para mim, não, mas eu vou até dar uma verificada. Mas é isso. Então, se ele tiver um advogado particular constituído ali, ele vai ser intimado no Diário da Justiça. Se for um defensor dativo ou a Defensoria Pública, ele pode ser intimado pessoalmente. Moçada, o que é isso, né? De defensor dativo? Bom, quando o réu ele é citado por edital, lembra que eu disse a vocês que será nomeado para ele um defensor dativo se ele não constituir um advogado particular? Esse defensor dativo é um advogado em que o Estado, ou seja, a figura do juiz, nomeia para o réu. Por quê, moçada? Em toda e qualquer ação penal, o réu, ele não pode ficar sem defesa. Ele não pode ficar sem advogado. Então, se ele não tem condições de arcar com os custos de um advogado particular, ele pode se valer da defensoria pública para representá-lo. Mas em muitos locais, a defensoria pública, por um excesso de trabalho, ela não dá conta, ela não tem estrutura suficiente para representar todo mundo que precisa. Ainda mais aqui no Brasil. Mas a Defensoria Pública sempre faz um excelente e belo trabalho. Eu tenho vários amigos defensores públicos que são assim profissionais com conhecimento jurídico de primeira mão. Mas o órgão Defensoria Pública muitas das vezes não dá conta, não consegue representar todo mundo. E como o réu não pode ficar sem defesa, o que o juiz faz? Nomeia para ele um advogado que nós chamamos de advogado dativo, ou seja, para aquele processo ali, tá bom? Porque ele não vai ficar sem defesa. Então, se o advogado for dativo ou se for a Defensoria Pública,
pode ser aí feita a intimação e deve ser feita a intimação pessoalmente, tá bom? Deixa eu trazer aqui para vocês um caso na prática, uma experiência própria. Eu, por muito tempo, eu fui advogado do Tribunal de Júri. Eu fazia Tribunal de Júri aqui na minha cidade, na região também. E quando eu estava começando na advocacia, isso já tem uns bons anos aí para trás, eu compareci na secretaria do Tribunal do Júri aqui da minha cidade e pedi ali para que me colocassem em uma lista de advogados dativos, ou seja, aqueles réus que não tinham condições de arcar com as despesas de um advogado e que a Defensoria Pública também já estava abarrotada de trabalho, não conseguia pegar tudo, o juiz, então, ele me nomeava para promover a defesa do réu. Então, eu fiz vários tribunais do júri, sendo advogado dativo. E aí, como era processo físico à época, né, o pessoal lá da secretaria me ligava, falava, doutor, tem uma intimação aqui para o senhor vai vir no fórum hoje? Se o senhor for vir, compareça aqui na secretaria que eu vou intimar o senhor aqui. Falava, não, tudo bem, hoje eu vou aí, ou hoje eu não posso, amanhã eu vou aí, amanhã você me intima. Era essa tratativa, assim, que a gente tinha, mas eu era advogado ativo do Tribunal do Júri e eu era ali intimado pessoalmente e exercia ali as funções de advogado no Tribunal do Júri. Muitas pessoas, quando eu conto assim essa história, essa experiência, perguntam, falam, mas professor, o senhor não é um advogado particular? E aí o senhor defendia o réu de graça? Não, moçada. Eu não defendia de graça, né? É assim, apesar de eu ser um advogado particular, o juiz ele pode me nomear como um defensor dativo e às custas dos meus honorários, quem vai pagar é o Estado. Então ali o juiz arbitrava os meus honorários, arbitrava um valor dos meus honorários e aí depois o Estado ele me paga ainda aqueles honorários, tá bom? Então, eu estou trazendo esse fato aqui para vocês, só para vocês terem uma dimensão da prática, porque quando a gente consegue enxergar a prática, a gente leva isso para a prova, fica mais fácil da gente raciocinar, tá bom? Então, essa é a figura do defensor dativo e a defensoria pública, que pode ser intimado pessoalmente. Beleza? E aqui eu trouxe para vocês, então, as diferenças entre citação e intimação, tá? Moçada, citação convoca o réu para se defender. Isso você já aprendeu lá na nossa aula de citação. Tem um processo, começou contra um determinado réu, e ele precisa saber que ele tem um processo contra ele. Então, através da citação, ele vai ser chamado ao processo. Diferentemente da intimação. A intimação, ela dá ciência dos atos processuais. Então, organize na sua cabeça o seguinte: quando eu falo de citação, eu vou até te passar uma dica, que eu usei muito isso, para eu conseguir diferenciar citação e intimação. Quando eu falo de citação, não começa com a letra C, C de casa? Então, eu vou associar com a palavra começo. Começo também começa com a letra C. Então, citação é o começo do processo. É para eu regularizar o processo. Então, a citação, ele convoca o réu para se defender. É lá no começo. No decorrer do processo, eu tenho intimação. Intimações, melhor dizendo. Porque são várias intimações que vai ter num processo. Tá bom? A citação, ela é o início da relação processual. Eu trouxe aqui para vocês aquele macetezinho de ser o começo. Começo da relação processual. A intimação, ela não inicia uma relação processual. A relação processual já foi iniciada. Nós estamos no transcorrer.
A citação. O réu deve ser citado pessoalmente em regra. Tá? Mas nós vimos lá, citação por edital, citação por hora certa, né? Já na intimação pode ocorrer via diário, pessoal ou a intimação eletrônica. As modalidades de citação: citação pessoal, carta precatória, por edital, por hora certa. As modalidades de intimação: pessoal também, intimação eletrônica, intimação através de uma publicação oficial. Então, com esse quadro aqui, dá para você diferenciar bem aí os principais aspectos entre citação e intimação. Beleza? Moçada, com relação à intimação, os aspectos mais importantes são esses. E o que é mais importante nessa aula é você diferenciar, tá? Esta aula é para você diferenciar a intimação da citação. Agora você precisa fazer o dever de casa. O que que é o dever de casa? Você tem que ler os artigos. Então, você vai ler os artigos 370 a 372. Olha o tanto que é curto, olha o tanto que é pequenininho, que trata ali do CPP, tá? Que trata sobre intimação. A citação tem mais artigos. Já a intimação são pouquinhos ali. E eu tenho certeza que ao lê-los, vocês vão entender completamente. Que essa aula ajude a vocês compreendê-los. E leu ali a letra de lei, gente, tanto de citação quanto de intimação, vocês ficam muito seguros, muito bem preparados para responder qualquer tipo de questão relacionada à intimação. Principalmente em provas de nível médio ali, em que caem noções de direito, né? Mas é isso. Leiam a lei seca, tá bom? Isso vai fazer uma diferença muito grande aí nos seus estudos. Essas aulas que nós disponibilizamos aqui, esses materiais que nós preparamos, eu costumo dizer que ele é o incentivo, ele é o início, ele é o primeiro passo. É para fazer com que você tenha a noção em um aspecto geral e depois você dê aquela aprofundada no seu material e principalmente ali na lei. Então, eu utilizo videoaulas, é, utilizava, quando eu estava me preparando para o exame da ordem, né? Eu utilizava ali videoaulas para eu entender, para eu ter uma noção ali do caso prático, como eu costumo trazer aqui para vocês, e depois eu ia para a lei. Porque quando eu li a lei, nós, tudo fazia sentido. Então, é uma ótima estratégia a se adotar. Assista a aula, depois vai lá e leia a lei. Você vai entender perfeitamente. E depois leia a lei de novo. Depois leia a lei de novo. Tá bom? Moçada, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aí pela sua atenção. O que precisar de mim, pode contar comigo aí nas minhas redes. Eu estou à disposição. Espero encontrá-los em breve. Espero encontrá-los mais vezes, tá? É sempre um prazer, é sempre uma honra. E é isso. Fiquem bem, fiquem em paz, muita força, muita fé, muito foco e vamos que vamos aos estudos sempre que a gente não pode parar. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.